e a gente vai entender que esses efeitos poderão acontecer numa escala menor, porque está tudo controlado, né? Agora, quando a gente tem um diagnóstico incorreto, essa pessoa, esse paciente já está usando essa droga de maneira inadequada, porque ela não tem aquele diagnóstico. O diagnóstico está incorreto. E na automedicação, que é uma situação pior ainda, ela não tem diagnóstico nenhum, né? Ela está fazendo um autodiagnóstico sem ser profissional nesta área para isso, muito provavelmente é isso que vai acontecer também. E aí, um problema que alguém que não seja profissional muitas vezes não se preocupa é a dependência que ambas as classes de medicação vão causar, tanto as anfetaminas quanto os benzodiazepínicos. Então você começa a usar uma medicação numa dose, daqui a pouco aquele efeito que você está buscando já não acontece mais com aquela dose, e aí você precisa aumentar a dose, vai subindo a dose, até que chega numa dose perigosa para o organismo e esses efeitos ficam muito pronunciados, né? Então, o diagnóstico correto é extremamente importante e a automedicação evitada 100% das vezes. Sempre que a gente pensar em utilizar uma dessas medicações aí, elas já são medicações de venda restrita, né? Você precisa de receita médica para comprar. A gente sabe que muitas vezes o vizinho tem a receita médica porque tem a indicação e vai lá e compartilha com outro vizinho, né? Então, isso deve ser evitado sempre. Mas por conta desses efeitos que podem acontecer. Eu costumo dizer para os pacientes, né, que a gente tem uma regulação. Então, aquele paciente que precisa da medicação, ele tem ali o sistema nervoso dele desregulado, e essa medicação ajuda a regular. Para aquele paciente que já tem o sistema nervoso regulado, ela vai desregular. Sim. Então, ela vai se transformar num problema, né? E a gente deve evitar esse tipo de situação sempre. E isso a longo prazo, se tratando de crianças. A longo prazo, vamos definir um longo prazo, né? 20, 30 anos. Como fica esse organismo dessa criança? Ele pode talvez ficar mais propenso ao uso de outras drogas, ao uso de álcool quando ele atingir a vida adulta, ou uma coisa não tem relação com a outra? A gente tem, Sharon, poucos estudos, sabe, nessa área, por conta daquilo que a gente começou conversando, né? Isso é novo para a sociedade de uma forma geral. A gente não tinha na década de 80, década de 70, esse tipo de discussão, né? Da forma como a gente tem hoje. Então, poucos estudos vão conseguir trazer respostas definitivas para nós hoje, né? A gente não tem estudos de longo prazo, como a gente tem, por exemplo, o estudo de Framingham para hipertensão arterial. É um estudo que acompanhou as pessoas ao longo de 30, 40 anos para entender o que acontecia. Não é essa a situação que a gente tem hoje ainda. Mas alguns estudos sugerem, sim, que o uso de medicações como metilfenidato, que está ali na classe das anfetaminas, pode aumentar o risco de dependência de outras substâncias no futuro. Então isso tem que ligar para nós um alerta, né? E eu acho que é importante que fique bem claro para a audiência